TV Zaratustra no YouTube. Entrem, curtam, inscrevam-se e compartilhem. Também no TikTok, barros.silvio. No Kawaii, Silvio Barros. E no Instagram, silvio.barros.79. O elemento hoje a ser lido é o nosso querido Patrick Vauteling, no seu livro Nietzsche e o Problema da Civilização. Acredito eu, o principal livro do Vauteling até hoje. É um livro de mais de 400 páginas, onde ele tem um capítulo lindo, o corpo como fio condutor, o corpo como fio condutor do filosofar. E é um livro sobre essa relação entre cultura e civilização que começa no século XVIII e que Nietzsche vai fazer parte dela. Cultura seria para o povão e civilização seria para a aristocracia. E o ensino se cinge em duas vias por causa disso. Quando você ouve, de repente, um ex-ministro, um ex-super-ministro da economia, falando que tem que acabar com o ensino humanístico e dar ênfase só ao ensino técnico, é essa discussão 220 anos depois. Mas vamos lá ler um popurrí de Patrick Vauteling. A verdadeira grandeza. E essa verdadeira grandeza, aquela que define o grande homem, é precisamente definida como Überwindung, como superar-se a si mesmo. Überwindung. Uber, W-I-N, Dung. Überwindung, que é o superar-se a si mesmo. A hipótese da vontade-potência mostra que não é a quantidade de força liberada, mas a quantidade de força dominada que constitui o critério de potência. O grau mais alto da potência, que Nietzsche designa com o conceito, é um nome impronunciável, Selbstüberwindung, corresponde ao processo pelo qual a vontade-potência interpreta a si mesma, dá forma a si mesma, para chegar à sua própria dominação. O pensamento nietzschiano do Übermensch se constrói, portanto, a partir da recusa da interpretação idealista do além do homem, mas para designar um tipo assim definido, que ultrapassa o modo dualista de intensificação dos sentimentos de potência. Nietzsche ainda não usa o termo Übermensch, ele se serve do termo grande homem. Dualista é céu e terra, corpo e alma, bem e mal, virtude e infelicidade, essas coisas, essas construções socrático-platônicas, que é a grande revolução que tem no Ocidente, que surgem na Europa na decadência grega, quando o homem trágico, que era uma unidade psicofísica, é trocado pelo homem teórico, corpo e alma. Continuando. E assim talvez se dê o que há de mais belo ainda na escuridão, afundando, quase nascido na noite eterna. A saber, o espetáculo daquela força que um gênio emprega não nas obras, mas em si enquanto obra, isto é, em sua própria domação, na purificação de sua imaginação, na ordenação e escolha do afluxo de tarefas e ocorrências súbitas. O grande homem ainda está no que há de maior a reclamar veneração, invisível como astro demasiado distante. Sua vitória sobre a força permanece sem olhos e, consequentemente, sem canções ou cantores.
Ainda, a hierarquia da grandeza não foi estabelecida para toda a humanidade passada. E ele completa: o tratamento dado ao termo além do homem já traduz o projeto de inversão dos valores. O além do homem da cultura idealista deve ser substituído pelo além do homem da cultura superior, instituída pelo discípulo de Dioniso. A determinação central do além do homem é, portanto, a superação, o Überwindung. Nesse sentido que Zaratustra declara: eu vos ensino o além do homem. O homem é algo que deve ser superado. Überwunden. Mas é preciso entender essa noção em dois sentidos: superação de si, antes de tudo, mas também superação pela perspectiva criadora, que, doravante, comanda a reflexão sobre o problema europeu, isto é, superação do homem gregário e nihilista, que constitui a norma da cultura europeia. O além do homem remete a uma elevação de valor no seio da tipologia das culturas. O termo Übermensch provém com efeito de um procedimento de significação utilizado várias vezes por Nietzsche. Trata-se de um exemplo particular numa longa série de construções similares, desde as considerações extemporâneas. Vê-se Nietzsche criar o conceito do Überstorische, depois o de Übertier, para mostrar que a moral é o sinal da tendência do homem a se superar. A partir do mesmo modelo, ele evoca os 10 mil ou 10 milhões integrantes de além civilização, Uberculto. Além da civilização designa não a cultura superior, mas, pelo contrário, a forma mais exacerbada da civilização decadente. Zaratustra não deixa aqui dúvida alguma. Ele diz: o conhecimento dos bons, dos melhores, foi justamente aquilo que lhe causou o horror do homem, em geral. Dessa repugnância lhe cresceram as asas, para planar para futuros distantes. Essa é a TV Zaratustra. Patrick Votling, Nietzsche e o problema da civilização.